Oi, oi, pessoal, beleza? Bom, vamos começar o sábado letivo de hoje com a correção daquela atividade que a gente estava fazendo em sala. Eu cheguei a mostrar a primeira e a segunda questão, mas ficou faltando a terceira, quarta e quinta, tá? Então, vou fazer essa correção e depois a gente vai ver um pouquinho mais de array com algumas funções aí, alguns métodos que a gente pode aplicar, tá? Que dão um auxílio bacana aí para a gente trabalhar com array. Tá? Então, aí tá a lista, certo? Então, temos aí a nossa terceira questão, que o pessoal estava bem empolgado, né, fazendo essa terceira questão, que é um controlezinho de estoque simples. Então, a ideia é que você entre com um código de cliente. Se esse código de cliente for igual a 0, a gente finaliza o programa. Então, qualquer outro código a gente passa direto. Aí a gente pergunta o código do produto, precisa verificar se ele existe. Se ele existir, a gente pede a quantidade desse produto e aí verifica se tem estoque suficiente para atender. Se não tiver estoque suficiente, tem que avisar que não tem estoque suficiente, não faz nenhuma alteração no estoque e retorna, pedindo o código do cliente. Se o código for inexistente, ele também retoma para pedir o código do cliente, tá? Ele aborta e aí pede o código do cliente, certo? Então, quando a gente digitar o código do cliente igual a 0, ele vai sair da programação, né, dessa parte aí de pesquisas, e vai fazer a impressão de todos os códigos de produtos com seus respectivos estoques, tá? Então, vamos lá no visual para mostrar para vocês como é que ficou. Pronto, tá aí nossa terceira questão. Então, o que é que eu fiz? Eu criei já os vetores, já inicializei os vetores. Opa. Inicializei os vetores, tá? Então, coloquei os códigos de 1 a 10. E o estoque também coloquei 10 para cada um. Ah, Cris, então podia fazer assim? Pode também. Eu até comentei na sala que vocês fizessem dessa forma para ficar mais fácil, mais rápido. Se vocês não colocarem nesse formato, inicializando os vetores, vocês precisam criar o array de vocês. E aqui, deixa eu botar aqui, que esse daqui precisa ter o new. Se vocês forem criar como pertencente à classe array, vocês precisam definir aqui ó, o tamanho, que eu falei que eu queria com 10, tá? Então, vocês podem definir o tamanho. E depois vocês vão ter que usar o for para fazer a carga desse vetor, tá? Então, para não ter que fazer essa carga do vetor de códigos e a carga do vetor de estoque, eu já inicializei esses vetores. Bom, começo pedindo aí o código do meu cliente, tá? Que é do tipo inteiro. E aí eu vou avaliar se esse código é diferente de 0, tá? Se esse código for 0, ele já vai abortar e já vai lá mostrar pra gente o código do produto e o estoque, tá? Desse produto. No caso de ser diferente de 0, que é a condição aqui do meu while, eu vou pedir o código do produto, também do tipo inteiro, tá? Vou verificar se esse código existe no meu vetor de códigos, tá? Então, eu utilizei aqui o método find, tá? Então, como é que o método find ele funciona? Eu não tinha mostrado ainda para vocês, mas vocês já sabem que eu gosto sempre de trazer algumas coisas novas durante a execução dos exercícios, né? Então, ao find, vocês precisam o vetor, né, que vai ser percorrido. Vou invocar aqui o método find. O método find, o que acontece? O argumento dele, o parâmetro que vocês vão ter, o argumento que vocês vão ter que passar é uma função, tá? Então, Bruno, olha lá, ó, tá vendo por que o find estava dando problema lá na aula, tá? Porque a gente precisa aqui, ó, que seja uma função. Eu fiz uma função inline aqui, tá? Onde ele vai retornar o elemento quando o elemento for igual ao código do produto, tá? Então, se o que eu estou avaliando, né, no meu código aqui, tá, o elemento de código, foi igual ao código do produto que foi digitado pelo usuário, tá? Então, se ele for igual, ele vai retornar esse elemento. Se ele não encontrar um elemento desse, ele retorna undefined, tá? Então, por isso que eu coloquei que se o meu find encontrar algo, ele vai ser diferente de undefined, tá?
Então, essa vai ser a minha condição aí. Cris, e se eu não fiz desse jeito? Se você não fez desse jeito, você vai ter que percorrer todo o vetor, verificando os elementos. Na hora que você encontra esse elemento, aí você vai solicitar a quantidade, tá? Se você percorrer todo o vetor e não encontrar esse elemento, você vai retornar dizendo que o código não foi encontrado, tá? Então, provavelmente, alguns tiveram que fazer desse jeito, quem não foi buscar algum método diferenciado. Apesar de que vocês gostam bastante de fazer umas buscas aí, né? E procurar métodos para facilitar a vida de vocês. Stack Overflow que o diga. Bom, então, ó, depois que eu procurei, se eu encontrar esse código, tá? Eu vou buscar o índice dele, tá? Como eu utilizei um método aqui em cima, eu não consigo trazer simplesmente o índice. Então, o que é que eu fiz? Eu usei o find index, tá? Que é um outro método, só que esse, quando ele encontra, né, o elemento que satisfaz a função passada, ele retorna para a gente o index desse elemento no array. Então, ó, percebam que a função que eu utilizei foi a mesma, tá? Se o elemento, né, que ele estiver avaliando naquele momento, foi igual ao código do produto. Então, se ele encontrar o produto, ele vai retornar para a gente o índice desse produto, tá? Se ele não encontrar, ele retorna um índice -1. No caso aqui, a gente não vai ter esse tipo de problema, porque ele só vai executar a linha 10 se o elemento for encontrado aqui na linha 9, no condicional da linha 9, tá? Então, depois que eu encontrei, que eu já sei qual é o índice, tá? Eu vou lá e vou pedir a quantidade que ele precisa. Pedi a quantidade e armazenei na minha variável quant. E aí eu vou avaliar o estoque, tá? Esse índice que eu busquei aqui, ele vai servir de auxílio para eu acessar o estoque exatamente na posição correta. Então, esses dois vetores aqui, tanto código quanto estoque, eles possuem uma relação aí no índice deles. Então, ó, o primeiro elemento, né, que está lá no meu vetor código, corresponde no vetor estoque à quantidade desse elemento na primeira posição também. Então, existe essa relação. Então, código 1, 10 aqui. Código 2, 10 aqui, tá? E aí, a gente segue nessa relação. Por isso que eu posso fazer isso aqui na linha 12, tá? Eu avalio aqui que o meu estoque no meu índice, né, que é o mesmo índice que onde eu encontrei o elemento, se ele for maior ou igual à quantidade, então, se eu tenho estoque suficiente, eu vou lá e atualizo o meu estoque. Tá? Atualizo o meu estoque e aviso que eu consegui atender o pedido, agradeço e retomo um código de um próximo cliente. Caso contrário, eu aviso que não tem estoque suficiente. Então, se a quantidade que ele solicitou foi maior do que a que eu tenho, eu já aviso que não tem estoque suficiente e retomo solicitando esse código de cliente, tá? Bom, se eu não encontrar esse código aqui, se ele for retornar undefined, tá? Ele vai vir aqui para o else. Vai imprimir na tela um código inexistente e vai solicitar aí o código do cliente, tá? Então, já solicita aí esse código do cliente, beleza? Deixa eu mudar aqui a indentação, porque o que acontece? Esse else aqui, ele tem uma linha de comando só, tá? Eu não botei as chaves, ele só reconhece a linha 20 como linha de comando. Então, a linha 21 já pertence aí ao nosso while, que é a variável, né, que está lá no controle, na condição do nosso while, tá? Então, a gente precisa fazer a alteração nela para a gente não ficar num loop infinito. Bom, depois eu só fiz percorrer o meu vetor, tá? Os meus vetores, na realidade. Então, da posição do índice 0 até 10, né? Vou lá e vou fazer a impressão, código do produto, mostro o código do produto, então utilizei um template string aí para facilitar essa impressão. E aqui eu já aviso a quantidade de estoque que eu tenho. Então percebam, ó, a relação de novo do índice aí, ó, tá? Código na posição I e estoque também na posição I, certo? Então ele vai conseguir mostrar todos os códigos existentes aí. Vou rodar para você. Tá. Então rodou aí, ó. Digite o código do cliente, vou digitar código 1. Ele vai me solicitar também, já que o cliente não é o código 0,
um código de produto, vou pegar o código 4. Vou dizer que eu quero 8 itens, tá? Desse produto, tá? Então, pedido atendido, porque tinham 10, então nosso estoque tá ok. Segundo cliente aí, eu vou pedir aí no produto 7, 3, também atendido. Vou colocar aí o produto, o código, o cliente 6, produto 6, e vou pedir acima do estoque. Então, o estoque são 10, eu vou pedir 18. Não temos estoque suficiente. Beleza? Se eu digitar aqui o código do cliente 0, ele me mostra a lista aí do estoque. Então, ó, só mexi no produto 4, né, que eu utilizei 8, aqui, 8, então restaram 2. E no produto 7, eu utilizei 3, então restaram 7 aqui, tá? Então, essa ficou aí nossa codificação. Dá para dar uma melhoradinha aqui na minha formatação, principalmente aqui nas solicitações, né? Para dar um espacinho aqui, para não ficar tudo grudado. Pronto, já dá um ajuste aí. Certo? Vamos lá, então, na nossa listinha. Olha lá. Quarta questão, tá? A quarta questão é uma questão que caiu no ENAD de 2017, tá? Eu fiz uma adaptaçãozinha aí nela, tá? Então, o que acontece? Existe uma figura representando uma matriz, né? Que você tem onde tem plantação de café, né? Tá rachurado onde tem a plantação de café, e onde não tem, fica zeradinho, branquinho, o quadradinho, tá? Bom, o que acontece? Eu preciso, né, que vocês façam a leitura do tamanho do terreno, ou seja, quantas linhas e quantas colunas, né? Então, largura e comprimento desse terreno. E que preencha essa matriz com elementos lógicos. True vai representar espaços com pé de café, e false, que não existe pé de café, que existe uma falha aí, tá? Na letra B, eu peço que vocês acrescentem um código para contar a quantidade de falhas nesse plantio de café. E na letra C, que você os lotes, né, que estão com o café plantado, tá? Então, esse daqui na letra C, na realidade, quando eu fiz, eu preferi mostrar todo o meu cafezal, vamos dizer assim, tá? Mas a gente pode fazer uma adaptação e eu mostro lá para vocês como é que pode mexer aí nessa codificação para aparecer realmente só os que possuem café, tá? Então, vamos lá. Então, tá aí minha questão 4. Então, quando a gente trabalha com matriz, que é um vetor multidimensional, né? Na realidade, no caso aí, bidimensional, eu tenho aí, como eu já mostrei para vocês, o JavaScript, ele não tem um suporte, no sentido de que a gente não vai ter, por exemplo, métodos específicos para trabalhar em cima de matriz, tá? A gente consegue desenvolver matriz? Consegue, porque a gente vai utilizar o conceito de array de arrays, tá? Então, vetor de vetores. Então, cada elemento do meu vetor vai ser um novo vetor, tá? Então, essa é a ideia. Então, para começar a questão aí, eu pedi aí a largura do terreno, que vai representar quantas linhas, né, eu tenho, e qual o comprimento do terreno, que vai representar quantas colunas eu tenho nessa minha matriz, tá? Então, coloquei nesse formato de linhas e colunas para facilitar. Tenho aqui um falha 0, que é para contar as falhas, tá? Então, eu já deixei aqui em cima. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu criei esse array multidimensional. Então, lembrem que antes da gente conseguir fazer o acesso, como tem aqui na linha 16, por exemplo, né? Tem o vetor, a linha e a coluna, a gente precisa criar, instanciar esse array, tá? Então, só vou conseguir manipular depois de eu instanciar. Então, eu criei aqui uma variável terreno, que vai representar a minha matriz, tá? Que ela é um array de colunas, tá? Então, é como se eu estivesse em terreno com as linhas, tá? E cada um aí, cada elemento desse meu terreno seria aí um novo array, tá? E aí ele me diz aqui quantas colunas, né, ele tem
nesse array, né? Quantos elementos vão ter aí. Bom, eu tenho aí uma variável i, né, para você percorrer essas colunas, porque cada um desses eu preciso fazer a inicialização, tá? Instanciar isso aí. Então, para cada elemento de terreno, eu vou instanciar um array nessa posição, certo? Então, como ele é linear aqui, esse daqui, o terreno representa, né, as linhas aí, e aí cada um aqui vai ser um elemento. Na realidade, o de cá vai ser as colunas e o daqui as linhas. Pronto. Bom, vou preencher o terreno, tá? Então, vou andar as linhas. Para cada linha, eu vou preencher as minhas colunas, tá? E vou aqui perguntar se tem plantação. Para facilitar, para o usuário não ter que digitar true ou false, eu coloquei a opção 1 para se tem plantação e a opção 2 para não ter plantação, tá? E aí eu já fiz um tratamento aqui dentro. Se a plantação, né, for igual a 1, eu vou lá e vou inserir true nessa posição. Caso contrário, eu vou inserir a posição, o elemento false, tá? O booleano false. Com isso, eu já consigo preencher todo o terreno. Só que na próxima questão, ele pede para eu contar quantas falhas existem. Então, eu já aproveitei na carga do meu terreno para contabilizar as falhas. Então, se naquela posição é falso, eu já contabilizo minha falha, tá? Então, eu zerei aqui, né, inicializei aqui com 0, e aqui eu vou incrementando esse contador. Tá? No final, eu estou mostrando aqui todo o meu terreno, certo? Então, mostrei todo o terreno. Fiz a impressão do array por linha, tá? Então, o que é que tem em cada linha? E, por último, quantas falhas de plantio existem, tá? Então, vou rodar aí pra gente. Então, largura do terreno. Vou fazer um terreno 3x3, tá? Para não ficar muito extenso. Então, 3, comprimento 3. E aí, eu vou dizer se tem plantação ou não. Então, tem plantação? Tem, não tem, não tem, não tem, tem. Vamos mesclando aqui para ver. Então, ó, quando eu termino de digitar, ele me mostra como é que tá o terreno, tá? Então, ela é 3x3. True, true, false, 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 true, 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 false, tá? Então, o terreno, então, possui 4 falhas de plantio. Então, ó, false, 1, 2, 3, 4. Então, contabilizou certinho. Isso aí. Cris, mas e se fosse para mostrar, como tem lá na questão, listar quais os lotes estão com cafeeiros plantados, tá? O que eu ia fazer? Aqui, quando eu estivesse percorrendo, né? E aí eu ia ter que percorrer nesse outro formato com os 2 for, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui, tá? Então, vou tirar isso aqui. Então, vou percorrer todo o meu terreno. Todo o meu terreno. Deixa eu tirar aqui, que tem demais. Isso. Vou percorrer todo o meu terreno e aí eu vou avaliar, tá? Se existe, se é true naquele terreno, eu vou mostrar a localização dele. Então, aqui, ó. Se terreno na posição linha coluna foi igual a true, né? Então, se existe plantação naquele trecho ali, eu vou dizer qual a localização. Então, eu vou colocar aqui console.log. Vou botar aqui com template string, né? Então, tem plantação no lote, vamos dizer assim, vamos colocar em lote, né? Que fica mais fácil. No lote, vou colocar aqui
a minha linha. E a minha coluna. Então, vai lhe dizer exatamente qual o lote do terreno, né, vai estar com plantação, certo? Deixa eu ajustar aqui e vamos lá, vamos rodar de novo, tá? Então, ficou aqui embaixo. Deixa eu zerar aqui, gente. Vou dar um Ctrl L. Pronto. Então, o que acontece? 4 por 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, opa! Pronto, pessoal, resolvido aqui as falhas técnicas. Na realidade, eu tinha feito uma inversão aqui, ó, das colunas e das linhas. Opa, tá? E aí, o seguinte, eu vou deixar aqui. Eu vou tirar, então, esse daqui. Ui. Vamos lá. Já estava usando o Python. Então, vou tirar esse daqui. Vou fazer a impressão de todo o terreno, tá? Pra gente ter uma noção de como é que tá. E em seguida aqui, ó, aquela alteração, né, que a gente fez aí para mostrar a plantação, qual lote que tem plantação, tá? Então, tirei esse daqui, que fazia uma impressão mais espaçada, e coloquei apenas uma impressão direta, tá? Então, para ficar melhor, coisas da IDE. Então, largura do terreno, 4 por 3, não é isso que a gente está fazendo o teste. Tem plantação sim, sim, não, sim, sim, não, sim, sim, não, sim, não, opa, não, não. Então, olha lá. Então, 4 linhas, 3 colunas, certo? Então, tem plantação no lote 00, então aqui, ó, primeiro, lote 00. Depois, linha 0, coluna 1. Então, linha 0, coluna 1. Depois eu tenho na linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Mesma coisa aqui, ó. Linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. E por último, na última linha, que é a linha 3, na posição 0, tá? E aí o terreno possui 5 falhas de plantio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. É isso. Aí. Vamos agora na última questão aí. Primos, né? Então, lê 10 números inteiros, armazenar num array. E depois você verifica se os elementos são primos, tá? E você tem que dizer qual é a posição no array. Gente, lembrar que posição é diferente de índice, tá? Então, não tem posição 0, não existe posição 0. Posição é a partir de 1, tá? E o índice que é 0, tá? Então, a gente tem que fazer esse tratamento aí. Outra coisa, eu não utilizei função. Fugiu a palavra. Não utilizei função, porque é o nosso próximo conteúdo, como eu falei para vocês, eu prefiro deixar para começar a utilizar a partir de lá. Mas, realmente, com função fica bem melhor aí. Essa codificação fica bem prática, né? Então, faz a função é primo e aplica a função a cada elemento. Então, é bem simplesinho, tá? Mas, vamos lá. Bom, tá aí a nossa última questão, tá? Então, é um array de 10 posições. Então, a gente definiu o tamanho. Então, coloquei aqui um new array 10 posições. Percorri o array, né? Inserindo aí o elemento. A gente poderia também ter utilizado aqui
vetor.push, né? Vetor.push, que é para inserir, né? Novos elementos no array. E aí eu poderia colocar isso aqui. Opa. Esse meu mouse não me ajuda. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então eu poderia colocar assim também, utilizando o método, olha lá, um método para adicionar, tá vendo? Append new elements to the end of an array, tá? Então ele vai inserir aí os novos elementos no fim do nosso array, o push. Equivale ao append que a gente tem lá no Python, certo? Então, peço o número, insiro esse número. Dei um console log vetor para mostrar como é que o vetor ficou, tá? Saber quais são os elementos desse vetor. E aqui esse segundo for vai fazer a verificação do E', tá? Então, eu preferi utilizar um contador aqui, né? Vou percorrer os divisores começando de 1 até o elemento, né, do vetor, inclusive, tá? Então, de 1 até ele mesmo. Vou verificar as divisões de 1 até ele mesmo, incrementando esse divisor. Se esse número for divisível, né? Então, se o resto da divisão do elemento pelo divisor for igual a 0, ou seja, se ele é divisível, eu vou contabilizar. Depois que eu percorro, né, todos esses divisores, eu vou avaliar se esse contador mudou, né? Se ele ficou aí menor ou igual a 2, tá? Se ele ficou menor ou igual a 2, eu vou lá e vou informar que aquele elemento está na posição, olha lá, ó, eu somei mais 1, tá, gente? Porque eu estou me referindo à posição, tá? E não ao índice, ok? Então, qual é a posição dele no vetor? É a primeira posição, segunda posição, terceira posição, tá? Então, vamos lá. Então, digitar um número, vou colocar 4, 5, 9, 8, 6, 11, 24 e 121, 45, 76. Aí, pronto. Tá. Opa, ele deu aqui esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, mas ele está colocando aqui primeiro mais 10 vazios. Eu vou olhar o que foi que ele se tornou aí, esse espaço, quando eu coloquei o push, tá? Então, a ideia não era que ele fizesse isso, mas, tanto que ele usou aqui o undefined, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, foi com essa troca aqui do push que isso aconteceu. Deixa eu colocar aqui pelo outro acesso e depois eu dou uma olhadinha o que é que aconteceu com o push. Peraí, encerrar, vamos limpar essa tela, né? Para ficar fácil da gente visualizar. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 121, 45. Olha lá. Então, os elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 121 e 45. E aí ele diz que o 2 é o número primo, está na posição 1, então na primeira posição. O 3 é primo, está na posição 2. 5 é primo, está na posição 4. O 7 é primo, está na posição 6. E o 11 é primo, está na posição 8. Tá? Então, realmente, está batendo direitinho. Tá? Eu vou depois dar uma olhadinha no motivo do push tá funcionando errado, né, gente? Não era para ele funcionar assim com o push. Então, já sei. Quando ele cria aqui, ele cria com 10 posições, com 10 elementos. 10 elementos vazios. Quando eu faço com o push, eu estou inserindo ao final. Então, é por isso que está dando esse problema. É isso. Quer ver? Vamos com o push agora. Só para tirar a prova dos 9. Prefiro tirar a prova dos 9 e a gente ter consciência do que tá fazendo, né? Olha lá, agora deu certo. Tá vendo? Mesmo com o push. Então, o que é que aconteceu anteriormente? Como eu tinha colocado elemento de 10 posições, ele cria os 10 e já inicializa com undefined, tá? E quando eu coloco o vetor push, eu estou inserindo ao final. Então, eu estou inserindo após esses 10 que já estão aqui no undefined, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né, em relação a esses pequenos detalhes. Mas foi bom acontecer, porque aí vocês já
conseguem acompanhar isso aí, tá? Bom, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo de correção e eu vou fazer um outro vídeo, vou postar um outro vídeo para vocês que tem a Map, Reduce e Filter e vou disponibilizar para vocês. Vou até colocar logo, vou fazer alguma curadoria de vídeo, né? Já indico algum vídeo para vocês poderem visualizar, né? Para que vocês não percam tempo. E disponibilizar a lista, né? A lista de exercício. Então, para que vocês possam tentar. E na nossa aula, a gente faz as correções, tá? Então, é isso aí, gente. Então, até quarta-feira, né? Valeu, tchau, tchau.